Depois de jogar esse joguinho bobo por tantos anos, vou ensinar a vocês todo o segredo. O que jogar com as peças claras? Claras não, brancas. Isso é o esquema Londres, e isso não é aquela estrutura em pirâmide. Mas essas maluquices de cavalo saltando, onde a gente traz a peça braba e joga um Londres nada convencional, onde vamos atacar como um maluco, porque, você sabe, o ataque é a melhor defesa. Ele disse para não ficar saltando com o cavalo, mas não importa. O outro cavalo pode pular desse jeito e nós vamos atacar. Se tentarmos fazer algum tipo de ação PP, não seria o caso. Gostaríamos de ir de G para H e só atacar mesmo. Se capturar aqui, eu posso recapturar, cutucar o cavalo, ganhar o peão, ganhar o jogo. E ele chora como um bebê. Então, o negócio do G está chegando. E se ele for baraque, a gente faz o negócio do H com o plano de avançar aqui e prender ele. Ele já está fazendo nas calças? Troca a fralda do garoto. Traz para ele sei lá, uma fralda nova. Eu não sei que fraldas estão usando hoje em dia, mas esse cavalo tá ficando bem problemático. Ele não deveria ter entrado nessa. Ele vacilou. Ele achou que eu ia capturar desse jeito, mas é esse o jeito. Talvez o bobão ache que pode entrar por aqui. E eu não sei. Eu nem sei o que o xadrez está perseguindo. O sonhador está sonhando. Ele deixou o cavalo pendurado, achou que tinha cérebro. A gente pega, vai baraque, e em apenas 8, 9 lances, nem chega a 6, 7, a gente está ganhando completamente. Quero dizer, mano, por quê? Tipo, por que você é assim? A gente te dá um soco na cara, você é o saco de pancadas. E agora, vamos tentar pegar alguns peões. Você pode apertar o botão de desistir, pode apertar o botão de chorar, pode fazer o que quiser, pode tentar, pode chorar. Beleza, vamos pegar mais peões porque, por que não? Estamos felizes, com uma peça a mais. O Mano Rokan pegou isso porque teve umas travessuras. Vamos fazer o rock, salvar esse peão, salvar esse cavalinho e seguir com o nosso dia. Eu gostaria de dar um jeito de se envolver alguma peça para entrar numa de trocas, mas aí o cavalinho morre. Então, talvez a gente só vá de baraque e tente trocar as torres. Quanto mais a gente troca, mais feliz a gente fica. Não tem como empurrar para trás e tentar nos prender porque a gente pode capturar. Isso não faz nada. Deixa eu pular com um cavalinho desse jeito. Sempre siga em frente na vida, só sendo chato mesmo. Beleza, não dá pra pegar a torre, mas deixa eu trazer a Juicer. Troca esse cara. Se ele capturar, tudo bem. Se ele for pra lá, a gente pode capturar. Ou a gente pode, quer dizer, não sei. A gente só fica feliz de sair capturando. Se o mano for pra lá, a gente vai expulsar. Se ele capturar, a gente captura de volta. E todas essas peças vão saindo do tabuleiro. Beleza, ele tá esperando que depois de capturar, ele consiga abrir a coluna G, mas não tem coluna G. Vamos pegar a torre. Beleza, ele capturou do outro lado. Não faz nem diferença. Toma o rei tentando ativar o rei, transformar o rei em uma peça. Nenhuma peça para ele. O cara vai pro canto e chora. Deixa eu empurrar desse jeito para ele não conseguir avançar. O rei está preso. A torre está presa. Ele está só triste. Ele está oferecendo a troca pra gente. Então a gente só ativa nosso rei devagar e um dia vamos pegar os peões e ganhar devagarzinho. Tudo que a gente quer fazer é entrar e devorar, devorar, devorar. Tem que comer todos eles. Vida triste. A torre pode chorar por 7 minutos. Muitas crianças fazem isso. Mas até agora, nada de choro. É isso. E ele vai ficar sem tempo porque o rei não pode ir lá. Um dia ele vai ter que sair e se meter em muita encrenca. O avanço está lá, mas a gente captura isso. E eu não sei. Avança, captura. Avança, avança, captura. Captura, captura. A gente pega todos. E então é o fim. O sistema Londres com as peças brancas é tão forte que é inevitável. Ninguém pode te impedir de dar um soco nos bebês, pegar o doce deles e simplesmente sair correndo. Pegue o doce e corra. A gente nem consegue te alcançar. Eles são bebês, então, sabe, eles têm pernas pequenas e não conseguem alcançar. Sempre analise seu jogo. Não importa se você ganhou em 7 ou 8 lances, porque a análise da partida é o segredo para melhorar. Então a gente vai de Londres, e ele joga o peão aqui para dizer que não vai ter salto, e aí a gente continua pulando com o cavalo pelo outro lado. Não é o fim do mundo. Segundo o Stockfish, capturar não é tão ruim assim. O jogo pode continuar, mas ele tem que saltar desse jeito e não errar com o cavalo. E eu pensei, do meu jeito meio bobo, que a gente podia capturar aqui, mas aparentemente ele podia capturar ali. E é simplesmente uma boa troca de peças, onde ele acaba recuperando o peão e o jogo continua. Então esse era o caminho. O único caminho para a igualdade. Mas ele pulou com o cavalo desse jeito, perdeu o cavalo e chorou. O lance das brancas era simples, mas e as pretas? Elas vão empurrar aquele peão D4, meio bobo. Eu vou chorar? Não. Você vai aprender a configuração anti-D4 Blood, ou Panda, que funciona contra qualquer tipo de lance D4.
Londres, gambito da dama, tanto faz. É só colocar o cavalo ali, o peão ali, o bispo ali e enrocar. E então você vai colocar esse bispo aqui, o cavalo ali e observar. Essa é uma jogada de ouro para qualquer situação. Uma abertura para dominar o mundo. Esse tipo de coisa. Eu nem estou olhando o que ele está fazendo. Eu nem me importo. Vamos só fazer pré-movimentos como se fôssemos o Caru. Mas ele não é. Vamos lá. Todos os cavalos já saíram. O bispo já saiu. Enrocamos. Todas as peças estão conectadas. Desafiamos o centro. Se ele capturar, podemos recapturar. Caso contrário, vamos avançar, avançar e tentar criar algum tipo de bom jogo pelo lado da dama. Se ele avançar aqui, vamos trocar. Caso contrário, seguimos e perguntamos: qual é o seu plano? Porque o meu plano é bem simples. Se você capturar, temos outro peão para substituir. Então, não precisa se preocupar. Vamos abrir uma coluna. Nossos peões estão tranquilos. Eu posso capturar, mas aí você fica meio feliz. Eu posso avançar, mas aí seus peões também ficam felizes. Então, vamos só te ignorar e desenvolver. Se você capturar, a gente captura de volta. Vamos tentar colocar a torre na coluna aberta, tentando aplicar um pouco de pressão. Gostaria de saltar aqui, mas você pode capturar. Para onde o cavalo vai? Ninguém sabe. Ele gostaria de ir para lá, mas está protegido. Talvez devêssemos, sabe, só ir para lá, salvar o senhor peão, porque ele estava querendo capturar, capturar e ganhar. Eu estava esperando poder colocar a torre aqui e dobrar, mas o peão ia acabar morrendo. Tem um gordão de 2. Posso simplesmente ir lá, capturar o cavalo e dizer: o que está acontecendo? Não dá para capturar aqui porque você pode capturar de volta e a gente não ganha nada. Mas deixa eu tentar lidar com isso. Captura o cavalo. Peça para o garoto capturar. E aí a gente só volta por aqui, dizendo: eu te cutuco. Parece assustador, mas a gente pode avançar e não é tão ruim. E a gente vai ter um descoberto num dia bom. Beleza, mano. Acabou de virar um grande negociador. Ele não ligou para isso. Ele quer atacar a gente com aquela peça, mas ela não tem força suficiente. A gente pode avançar, mas não tem nada. Podemos pegar, mas não tem nada. Queremos quebrar o centro, mas será que conseguimos? Enfim, vamos avançar por aqui por enquanto para tentar conter essa peça. Não dá para capturar o cavalo porque ele quer saltar e tal. Vamos só tirar esse cavalo irritante que fica tentando entrar e ser folgado. Não deu para capturar com o peão. Acho que ele quer olhar para cá. Então captura, recaptura. E a gente consegue o 6º céu. Não é tão bom quanto o 7º céu, mas tem alguma coisa aí. Eu gosto dessa ideia porque depois da troca, a gente pode cutucar aqui, mas não estamos conseguindo pressionar tanto quanto gostaríamos. Mas a gente acredita nesse sacrifício técnico de peão porque essa peça vai ficar ativa um dia, e essa torre vai atacar cada peão, e a gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Ele pode dizer que depois das trocas você vai lá, eu tomo e ganho esse peão. Mas aí tem uma torre na coluna C aberta, coluna E, grandão ali, a peça ali. Parece meio assustador. O mano desenhou tantas setas, acho que ele realmente acha que é um carro. Deixa o gatinho descobrir. O que fazer? Porque a gente está mandando bem. Quero dizer, capturar não é tão bom. Talvez ele só fique feliz em recapturar. Então, provavelmente, ele vai tentar alguma jogada de torre aqui. Ou, beleza, ele diz, deixe o peão morrer. Ele captura o peão. A gente recaptura. A peça está fora. Ele captura mais um peão e temporariamente fica 2 peões na frente. Mas a torre entra, empurrando ele para trás, pegando o peão, contra-atacando desse jeito. Ele quer trocar o gordão. Meio chato. Vamos só dizer não. Isso não é permitido. Se você quiser capturar, a gente captura. A gente não ganha mais o peão. Talvez eu devesse ter ido de dama aqui, mas eu gosto de colocar ali pra gente poder cutucar. Mano, tá sendo muito chato. Não é legal. Captura, captura. Tudo bem. Deixa eu só colocar a torre em algum lugar com a ideia de dobrar pra gente ganhar o peão. Ele pode tentar alguma jogada de torre aqui, querendo trocar peças, mas não vai rolar. Deixa eu pegar o peão. Ele dobra as torres tentando ganhar isso. A gente tenta trocar com isso. Vamos ver. Ele dobra as torres. A gente pega esse, ele pega aquele. E tem umas ameaças de mate aí. Mais ou menos. Então deixa eu só salvar o peão pra gente não se complicar muito. Fique longe de qualquer problema. Sempre fique longe de qualquer problema, cara. Só fique longe. Então, tecnicamente, ainda estamos com um peão a menos. Capturar não muda nada. Ele está feliz? Isso parece muito bom pra gente porque podemos recuperar. Não tem checkmate, mas olha a torre entrando. O peão tá correndo. Acho que isso foi um grande erro. Você pode achar que dá pra avançar e bloquear, mas aí a gente só ganha o peão. Isso vai ficar complicado. E talvez eu faça um sacrifício técnico de peão. Ou talvez só avance o peão, pegue o grandão. Tem uma torre aqui para cutucar a dama também. Essa defesa parece meio duvidosa. Se a torre estivesse aqui e pudesse ir ali, talvez estivesse tudo certo. Mas ele não chega a tempo para isso. Isso não tá nada bonito. Mano, acho que ele vacilou feio. O peão extra dele é meio inútil. E de alguma forma, se essas damas sumirem, a gente simplesmente ganha esse
esse e 3 da casa. Então trocar as damas também é ruim para o gatinho, que era o que ele queria no começo. E ele é 2000, e não conseguiu lidar com a setup anti-D4 Bloodroot Panda. A gente deu pré-move na abertura, ganhou uma boa vantagem no tempo e não fez nada, e estamos só de boa com 8 minutos no relógio. Tipo, olha a vantagem no tempo. Beleza, ele está avançando esse peão com alguma esperança de fazer algo. Eu quero capturar o peão, então a gente captura. Sim, quero dizer, não tem como ser mais simples que isso. Eu quero capturar o peão, então a gente captura. Faz sentido lógico. Ele não pode capturar aqui porque tem um mate ali. E agora eu posso capturar mais um peão, porque de novo, eu não sei o que dizer, cara. Às vezes eu simplesmente não sei o que dizer. Anti-Blood ou Panda Setup? Não, anti-D4 Setup, por Blood ou Panda para os dubs. 2300. Então empurra o D, pula com o cavalo, coloca o peão ali, Juicer ali e roque. Finta para o outro Juicer e cavalo para ver. Contra Londres, não Londres, frio, legal. Gambito da dama. Tanto faz. E então fomos para o jogo pelo lado da dama. O cavalo dele ficou meio estranho. E agora tivemos que encontrar alguns lances críticos. Não conseguimos. Fish gosta do peão. Aqui quando a dama A está meio lenta. E a ideia de ir ali talvez não tenha sido a mais inteligente. De qualquer forma, ele salta. Nós tomamos, ele toma. Ele empurrou o peão e foi lá. Fish pensa assim. Não precisa capturar naquele ponto. Apenas acredite no seu próprio jogo. Isso até dá a ele algum tipo de chance. E nossa ideia de avançar também foi questionável. Veja, mesmo jogando esse jogo há tantos anos, sendo 5 vezes mais velhos que você, ainda cometemos erros. E é por isso que analisamos para ver que trazer a dama aqui e depois avançar com a ideia de capturar era a melhor abordagem. Esse sacrifício técnico de peão foi questionável, mesmo que ainda mantenhamos isso por um dia. Obviamente, não troque a dama, siga o nosso plano, dobre as torres e aí a gente acaba com ele. A torre aqui não era nada, porque podemos simplesmente ganhar o peão. Então primeiro salvamos aqui, e ele simplesmente erra. E quando ganhamos o peão, ele simplesmente desmorona. Essa atividade está simplesmente insana demais. Ele tinha que avançar, tentar fechar, mas ainda assim, eles estão meio que condenados. D4, estava ok. Mas e o E4? Existe uma abertura que pode me deixar feliz, com o jogo aberto e triste? Sim, esse é o gambito do elefante. A única abertura verdadeira para dominar o mundo e assustar todas as crianças. Ele já errou porque normalmente eles capturam o peão. Você entra, sacrifica o peão para ter uma atividade insana e atropela ele. Ele não quis se envolver em nenhuma travessura de elefante, então entrou no jogo. E agora podemos fazer o simples. Só capturar o peão. Ele fica sem jogar xadrez. A gente entra, pressiona aqui. Se ele capturar, conseguimos o ataque precoce de dama. Quem diria que na faixa dos 2000 de rating, você pode fazer ataque precoce de dama e bater em bebês sem motivo? Eu só quero desenvolver o bispo, cravar um cavalinho. Ele disse, não, eu posso trazer o espremedor por outro caminho. Se você mover o cavalinho para algum lugar aleatório, tem o mate do pastor. Obviamente, ele tem 1907 de rating, então não vai vacilar. Eu gostaria de avançar, sacrificar peças e ganhar isso, mas ainda assim... Então vamos só desenvolver. Vamos supor que ele faça um lance que parece normal. Pode haver táticas aí. Posso avançar, trazer a torre se der. Posso rocar, vou só jogar o bispo aqui para poder rocar. A gente tá mandando bem na surdina. Não fizemos nada ainda. Ele está tentando fazer alguma ação de peão. Gostaríamos de entrar no jogo. Então vamos só rocar por enquanto. Assim, depois de qualquer salto, podemos capturar por aqui. E a torre está prestes a entrar. Queremos muito cravar, mas o peão está ali. Não sei. Ele nos cutucou. Quem ele pensa que é? A gente só desliza. Mano, a torre pega isso. Tem um B de graça. Ele está tentando fugir. Eu entendi a ideia dele. Ele conseguiu rocar, mas a que custo? Essa é a questão. Então não dá para atacar o bispo. Então vamos só cutucar o senhor peão. E se ele for para lá, senhor cavalo, todos eles vão entrar. Eu gostaria de ir lá, desviar o cavalo e ganhar isso, mas não vai dar. Então, deixa eu pensar. Deixa eu atacar como um louco. Esse peão é meio complicado, então a gente meio que aceita numa boa, numa boa. Beleza, ele salvou o peão, então pode fazer as travessuras dele. Deixa eu ir ali, ser meio traíra, ou talvez seja exagero. O peão aqui não nos prende, então não estamos com muitos problemas. Eu quero ir ali, mas isso pede o peão e parece arriscado. Então a gente ataca. Você faz o seu, enquanto eu faço o meu. O cavalinho aqui não é problema, porque o bispo ainda está sob pressão. Não temos medo, a gente só bloqueia. Nosso avanço de peão está chegando, e se você tentar copiar meu dever de casa, eu vou pular para capturar. As capturas nas casas escuras são todas nossas. E quando a dama entrar na festa, você está frito. Essa cutucada vai ser muito boa. Tem que tomar cuidado. Estou até considerando a possibilidade de sacrificar o brutão. Colocar o cavalinho se a dama puder entrar rápido. Vamos ver por que o gatinho tem que descobrir. Ele coloca a torre aqui, tentando ir para algum lugar. Eu nem sei onde é isso.
Deixa eu jogar um lance meio bobo, que é esse, com a ideia de capturar o cavalinho e ganhar a peça. Além disso, se ele tentar fazer algum tipo de lance com o peão do G, a gente só foge. Às vezes, essas armadilhas simples são realmente boas. Temos outra armadilha aqui, levando a dama para cá, dobrando as peças só para pressionar o peão. E se ele empurrar, a gente toma de novo, sacrifica o porquinho todo e entra com tudo, sem medo. Ele pode tentar alguma coisa pelo lado C, mas aí esse cavalinho entra na festa. Alguma troca pode acontecer. Ele joga baraque, tentando salvar, mas será que consegue mesmo? Não sei. A dama, a queen, parece boa. Ele pode avançar. Ele pode capturar o cavalinho. O que está acontecendo? Vamos ver. Ele avança. A gente diz, tchau, tchau, cavalinho. Ele captura baraque. A gente salta para cá, ameaçando isso com um tempo grátis. Você corre. E então a gente vai para, sei lá, algum peão maluco aqui, só para abrir o jogo. Deixe ele tentar, porque se não está tentando, provavelmente está chorando. A dama aqui parece boa com alguma ideia de trocar, mas a gente tem. Mano, sacrifica a torre. O quê? Ele está assistindo demais o Gotham Chess. Não tem mais o que dizer, porque a gente só troca sem motivo nenhum. Não tem como ele entrar e atacar a gente, e por aí vai. Nosso brutão está destruindo absolutamente. Vamos com a mesma ideia de avançar, capturar, colocar a torre na coluna B aberta e só entrar dizendo, toque, toque. O Papai Noel chegou com presentes, mas você sabe, é junho, então tecnicamente o Papai Noel não está lá. Foi tudo uma mentira. Ele pode capturar, a gente pode capturar de volta. Quero dizer, está tudo bem. Estamos apenas focados demais em abrir o jogo. Ele realmente quer a dama aqui para dar o checkmate. A dama ali para dar checkmate em alguma coisa. Ok, deixa eu só cutucar aqui e fazer o meu jogo. Eu só quero colocar a torre na coluna B aberta, dobrar, talvez triplicar e atacar. Talvez avançar esse peão. Se você avançar, eu posso sacrificar e entrar, e te amassar. Deixa eu ser o cara que amassa. Não tenho certeza do que esse peão faz. Talvez ele queira avançar e colocar a dama aqui. Nossa torre está prestes a entrar na festa. Estamos quase avançando também. Ok, ele está fazendo alguma coisa. Deixa eu avançar o peão, dizendo que se você avançar aqui, eu posso sacrificar. Caso contrário, posso dar um cheque e entrar. Você está dançando, dançando. Torre aqui é uma possibilidade de salvar. Mas então, se você colocar a torre aqui, quero dizer, eu posso simplesmente dobrar. Então isso realmente não serve ao propósito que você estava procurando. Não cumpre o objetivo. Além disso, ele simplesmente ignorou. Vamos apenas dar o cheque. Só tem uma casa aqui, mas não dá tempo. Sem cheque aqui. Aqui é para o lance do mate. Infelizmente tem que ser pelo caminho lento e constante. Ou seja, tomar o peão, encontrar o mate aqui. Não é a forma mais limpa e rápida de vencer. Mas você vê o poder da vida do elefante. Você surpreende eles. O fator surpresa é muito forte. É realmente muito forte. Enfim, mistério, sim. O cara sacrificou a dama. Faz sentido. Ele era muito fã de alguém. E agora não tem mais cheque. A dama aqui é o fim. Podemos premover, mas temos 8 minutos no relógio do tic-tac-toe. Então não precisa premover. Fazemos o que quisermos e só relaxamos. Só relaxar. Só relaxar. Ele pode chorar por 5 minutos. Não era para ser. Hora de analisar a vida dos elefantes. Como dissemos, Fish pode não dizer que esse é o melhor jeito, mas é o jeito. Então a gente pega, pula dentro e desenvolve a peça. E já estamos melhores. Vamos lá. Então a gente faz o rock. Salva o grandão, traz a peça. Ele salvou. A gente podia ter ido direto. Fomos direto pro ataque. E agora a rainha está de boa aqui. Ele acha que pode nos pegar, mas não tem ataque. O cavalinho aqui foi sugerido com a ideia. Então, e eu pensei que ele podia capturar aqui. Mas aparentemente, a gente pode só capturar e depois ir para F para ganhar material. Então foi um erro tático nosso. A gente vai lá, fica de boa, ele vai baraque, a gente vai baraque. Ele avança o peão, a gente captura o cavalinho e entra. Ele tinha que manter a calma e não ter medo do ataque, mas a posição já estava perdida. Ele sacrificou a torre, esperando por um milagre, mas não rolou. Nossa peça está forte demais. A gente só troca as peças, mantém a vida simples, coloca a torre na coluna aberta e foca. Foca no pirulito, bobão. É assim que se faz. Primeiro, a partida de Londres foi meio fajuta e talvez não te convença do poder. Então vamos fazer duas. Duas de brancas, duas de pretas. Equilibrar as coisas. Então, essas manobras de cavalo servem para trazer a peça e o peão para cá. É esse tipo de coisa que a gente quer fazer. E como dissemos, queremos empurrar o peão de F para G, de G para H. O Londres ultra agressivo, onde a gente assusta o gatinho e faz ele grasnar. Estamos tentando colocar a torre aqui. Legal, movimento de outro nível. Então, colocar o peão aqui não prende a peça. Ele avançou. Não importa. Vamos continuar desenvolvendo. Se ele capturar, capturamos com o peão.
Coloca esse cavalinho bobinho aqui. E então o lance que quebra essa abertura, essa peça desse jeito. E ninguém faz ideia do que fazer. Por que o frango já saiu? Nuggets de frango? Provavelmente. Vamos tirar logo o rei. Ele quer capturar. Não nos importamos. Posso avançar, mas ele nunca vai capturar. Então nada está acontecendo. Vamos só colocar o gordinho aqui. Desenvolver o gordinho. Cutucar o pônei. Talvez eu possa colocar o peão ali. Chutar o pônei com o peão. Se ele capturar aqui em algum momento, a gente recaptura. Então o jogo continua. Ele precisa descobrir o plano dele, porque o meu plano é colocar a torre na coluna C, coluna S, conseguir um ataque pela coluna G num bom dia ou avançar por ali. Digamos que se ele for burro e avançar esse peão, eu posso derrubar o galo, pedir para ele capturar e ganhar a peça. Essa tática já está no ar. Beleza, ele joga a dama aqui. A gente avança o peão com um plano simples de empurrar e ganhar. Ele não pode mais copiar a gente. O gordinho não é mais gordinho. Avanço quebrado, mas a gente pode só capturar, e não tem nada. Essa troca é muito ruim. E o peão vai cair. Talvez o lance seja a torre aqui. A gente vai empurrar. Ele vai pular com o cavalo e tentar chorar. Às vezes, é simplesmente um dia para chorar. Ele quer fazer o roque grande. Cai direto na frigideira. Vamos entrar. Nada mal. Agora gostaria de avançar. Ele acabou de nos dar o peão. Talvez ele acredite que esse peão não seja tão ruim porque ele tem a torre aqui. E depois de qualquer tipo de confusão para capturar peão, ele recupera esse peão. Mas nossos cavalos estão lá. Eles são os nobres cavaleiros. Esse cheque poderia ganhar a torre, mas tem um grandalhão aqui. Estamos querendo avançar, capturar, abrir o flanco H, flanco C, flanquear ele. Não, não, não. Ele achou que estava fugindo do fogo, mas caiu direto na frigideira. Ele captura e olha isso. E se não capturar? O que ele faz? Volta para casa, mas aí a gente pega por esse caminho e abre a coluna G de qualquer jeito. Então é como se o roque fosse ruim. Ficar no centro é ruim. Capturar é ruim. Não capturar é ruim. O que não é ruim? Quero dizer, você é bem ruim, então faz sentido. Tudo é ruim. Beleza, o cheque não é o fim do mundo, já que ele pode deslizar para o canto e viver mais um dia só para chorar. E não tem cavalo aqui, negócios e tal. Então o jogo continua, e o nosso pad está meio longe da ação. Tipo, como é que ele entra nisso? Tô pensando numa coisa meio maluca. Dá o cheque, desliza o rei para lá, sacrifica o cavalo, porque, por que não? Mano, pega o baraque e aí a gente entra pra meio que atacar a torre, prender o cavalo, mas não tem como dar o mate, né? Essa seria a nossa ameaça, mas ele pode simplesmente colocar a dama aqui e cobrir. E não tem golpe de nocaute. Precisamos de mais um cavalo para ajudar a gente, algo assim. Estamos com pouco material, infelizmente. Então o cheque parece bom. Empurra ele pro canto. Acho que dá para fazer do jeito mais simples, né? Dobrar as torres, mas aí o cavalo vai voltar e cobrir. Então fica meio lento. Nossa dama está realmente fora de posição. Talvez eu possa sacrificar agora, pedir para o garoto capturar e aí capturar aqui com algumas ideias de mate. Mas a dama aqui cobrindo o mate é realmente problemático. Isso realmente acaba com o nosso sonho. Sem sonho pra gente. Talvez eu só avance aqui, dar uma acalmada. Se a gente capturar, nossa dama pode entrar por ali ou algo assim. Sabe, não precisa exagerar. Fique tranquilo, sabe? Eu só quero capturar. Entrar, manter as coisas simples. Acho que não era esse o caminho, mas existe uma ideia concreta por trás disso, que se você jogar cavalo aqui, eu posso avançar e realmente afastar os cavalos ou algo assim, conseguimos tirar algum proveito disso. A ideia não é realmente capturar, mas ganhar o controle desta casa, ganhar o controle daquela casa. Assim, o cavalo fica passivo para sempre. Vamos ver. Vamos tentar, porque se não tentarmos, provavelmente vamos chorar. Além disso, com esse peão correndo pelo tabuleiro, há uma ideia de colocar a dama aqui e ir por esse caminho. Muito sorrateiro. Sim, certo. Ele está indo para algum lugar, torre aqui para pressionar e tudo mais. Vamos voltar tudo para que o peão não fique preso. E agora peão aqui, transformando em algum tipo de cavalo aqui. E sem a dama para defender, isso pode ser problemático. Uma dama aqui ou alguma torre aqui é necessária para salvar isso. Faz sentido. Podemos avançar e seguir com o nosso dia. Mas esse peão estava morrendo. Da palavra avançar e tropeçar. Vamos só colocar a dama aqui. Salvar meus peões favoritos porque vida longa ao peão. E então isso para aquilo. Ou talvez a gente vá direto. Por que a gente precisa disso mesmo? Essa é uma boa pergunta.
A gente só vai lá, ganha o controle dessas casas importantes e nossas torres estão prontas para entrar na festa. Ele captura. Não dá para recapturar por ali, mas não ligo muito. Então vamos capturar aqui, mantendo nosso exército de peões ou algo assim. Poderia ter capturado por ali, mas achei que a gente poderia ser atacado. Então, jogar a torre na dama aqui também é uma ideia, com o peão escapando. Ele nos deu a torre. Vamos colocar a torre ali porque ele estava tentando copiar. E aí a gente entra. Vai ter uma certa pressão aqui. E a dama não pode ir ali porque o peão está caindo. Então não é tão simples quanto parece. Existe a possibilidade de sacrificar o cavalo aqui. Agora não, porque se capturar, tem cheque ali. Mas as possibilidades estão se formando. Beleza, a dama volta porque perigo é o caminho. Eu gosto da dama aqui. Salva o peão, ameaça o mate. Torre aqui não adianta. A única maneira de evitar o mate bobo desse lado é realmente avançar o peão ou colocar a dama aqui. Colocar a dama aqui é ruim porque parece que você pode simplesmente empurrar, expulsar e aí você chora. Então esse é o único jeito. Tecnicamente, é só isso. Na verdade, nem é o jeito. A gente só entra. Acho que ele acabou de perder o jogo. Ele deu um passo para trás na vida. E você sabe, nunca dê um passo para trás na vida. Você tem que seguir em frente na vida. A gente pode só entrar. Não é um garfo simples, nem duplo, mas triplo. Esse é o fim. A gente acabou de fazer o frango fazer quá, 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 quá. E fizemos uns nuggets de frango bem gostosos. Vida triste, mas esse é o poder de Londres, o verdadeiro poder. Ele abandonou. Hora de analisar e ver os erros. 93, 2.500 de rating, nada mal. Então a gente fala F, G, H, avança nossos peõezinhos e damos um bonk no garoto, porque é aí que está a diversão. Aí fomos para o 8, toma, 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 e a gente só pega o peão. O Fish diz que eu poderia ter ido para o lance G5, mas ficamos felizes em catar peão, e depois daqui eu não sabia o que fazer. O Fish recomenda uma possibilidade de ir ali, que se você tomar aqui, pode realmente tomar ali. Interessante, não vi essa ideia. A gente só tomou e ficou feliz. E aí o cheque foi sugerido. Avançar não é tão ruim. E nossa dama vai para trás e a gente só fica de boa. A posição está tão boa assim, nem encontramos o melhor lance. E só passamos por cima dele. Enrolamos ele igual a um burrito. Ele tenta, mas acaba chorando.